Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação que pastoreia Fernando Mendes, em Ciudad Juárez, no México. Ciudad Juárez, toda a congregação de lá recebam minhas saudações. Bernardo, também todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos diversos meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 12 de abril deste ano de 2024, temos como tema a glória da Shekinah no lugar santíssimo. Foi pregado no dia 15 de abril de 2016 em Santa Cruz, Bolívia. Aí o nosso irmão William usou a escritura de Êxodo, capítulo 40, versículo 33 em diante, onde nos diz: finalmente erigiu o átrio em torno do tabernáculo e do altar e pôs a cortina na entrada do átrio do pátio, e assim Moisés acabou a obra. Então uma nuvem cobriu o tabernáculo da congregação e a glória de Jeová cobriu, encheu o tabernáculo. E aí desenha uma estrela de Davi. E Moisés não podia entrar no tabernáculo de reunião porque a nuvem estava sobre ele. E a glória de Jeová o preenchia. Em outra Bíblia ele escreve Apocalipse 15, do 5 ao 8 e 11, 19. E quando a nuvem levantava-se do tabernáculo, os filhos de Israel moviam-se em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhava até o dia em que ela levantasse, porque a nuvem de Jeová estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, diante de todos os olhos da casa de Israel em todas as suas jornadas. A glória da Shekinah no lugar santíssimo. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem, a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e a sua igreja, pregada em 12 de agosto de 2010 em São Luís Potosí, no México, nos fala o nosso irmão William. E agora podemos ver por que no tempo do precursor da segunda vinda do Senhor não se podia tratar com o povo hebreu, porque Deus tem no seu programa a forma, o jeito em que ele vai tratar com o povo hebreu. Tem que ser de acordo com a palavra, de acordo com o tempo e de acordo com o mensageiro que Deus tem para tratar com o povo hebreu. Para tratar com o povo hebreu é necessário um mensageiro. Consequentemente, tem que ser um mensageiro que esteja no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e que esteja, portanto, esteja vivo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E tem que ser de acordo com a promessa das duas oliveiras, ou seja, Apocalipse 11. A promessa da vinda de Elias na sua quinta manifestação, não, na sua quarta manifestação, página 408 do livro dos selos e página 449, aí perguntam quando o quarto Elias, que ele será o mesmo. Vamos ler isso aqui, parágrafo 136 da página 408. A pergunta 17 diz: Irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado para os 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns de nós estamos confusos com esse ensinamento. Não, não é o mesmo. No livro dos selos, o irmão William escreve aí nessa pergunta número 17, escreve: quinto Elias é igual, será um judeu. E diz o nosso irmão William, por isso o anjo não deixou ir. Tão simples assim. São dois homens diferentes. Agora vejam que no livro dos selos ele nos tinha falado que os 144 mil são selados antes de começar ou iniciar a grande tribulação. E lembrem-se que
essa promessa de selar os 144 mil judeus cabe a Apocalipse 11. O irmão Branham rapidamente pensou que fosse ele quem poderia ir até lá, porque Deus estava operando através dele nesse ministério do quarto Elias. Nessa era onde ele foi colocado. E ele pensava que fosse ele quem tinha de levar o evangelho para os hebreus. Agora, olhem uma coisa, como o profeta aí, de que forma o profeta pensa aí que o cumprimento de selar os 144 mil se cumpriria nele. Sendo profeta, qualquer pessoa poderia dizer, mas Deus não se supõe que Deus fale ao profeta que Deus envia nesse momento, que ele fale tudo para ele. Ele avise que ele não vá, ou que ele não faça certos trâmites para ir no lugar e depois dizer que ele não vá ou não deve ir. Muitas vezes nós nos fazemos essas perguntas, mas lembrem-se de que Deus é soberano. E ele faz como ele já tem no seu programa. Ninguém pode dizer o porquê disso, questioná-lo, perguntá-lo. Olhem, uma coisa é você falar para o Senhor: Senhor, por que isto? Por que isso aqui? Por que outra coisa? Pergunta. Mas por que tu não dizes? Explica-nos, Senhor. Explica-nos isto que tu estás falando. Eu quero entender isso. Essa é uma boa forma, o jeito para a pessoa conhecer os mistérios de Deus. Pedindo a Deus sabedoria, entendimento, e Deus vai te dar. Mas vejam, aconteceu aí que nós falamos desse momento quando os discípulos diziam para ele: por que tu fala para eles por parábola? Por que tu estás fazendo isso? Por quê? Mas depois, mais adiante, fazem a pergunta exata e chega e toca no nervo do Senhor essa pergunta. E ele diz: Senhor, explica-nos a parábola do trigo e do joio. E ele, vejam, conforme como a pessoa pergunta para ele, então ele se move no cenário e responde essa pergunta. Deus não está obrigado a responder perguntas que as pessoas façam para ele, porque as pessoas querem fazer as perguntas e ele está obrigado a fazê-lo, a respondê-la. Não, ele responde as perguntas e move-se no cenário quando a pessoa vai com temor e reverência diante da sua presença e vai no caminho correto, certeiro, no caminho certeiro, para que Deus fale diretamente à sua alma, diretamente ao seu coração. E responder tudo aquilo que a pessoa neste tempo final precisa saber é ir diretamente ao coração, ao centro, que é o lugar santíssimo, o lugar que está representado na alma, no coração do ser humano. Estamos colocados neste tempo final, estamos colocados nesse lugar, e aí podemos falar com ele, perguntar para ele, pedir para ele sabedoria, entendimento, conhecimento para compreender tudo que Deus está fazendo neste tempo final. Agora, olhem que, porque o irmão Branham, quando ele faz todos os preparativos, Deus está vendo tudo isso no seu profeta. E por que não parou ele, até mesmo nessa manhã, bem cedinho, poderia ter falado com ele aí mesmo: não vás, tu não irás, não cabe a ti, não pode ir. Utilize esse tempo que tu vais gastar gastando com o avião e indo para lá, não vá. Mas Deus está mostrando aí que, através do cumprimento de um ministério em carne humana, ele iria realizar essa obra, fazer essa obra. Ou seja, tudo isso tinha que acontecer para que o povo visse que isso que estava sendo demonstrado aí, ou mostrado aí, seria sendo cumprido. Ou seja, seria realizado ou feito, viria a cumprimento isso dessa forma e desse jeito em que ele quis ir. Porque se tivesse sido de uma outra forma, nem sequer o irmão Branham tivesse tido tempo para comprar passagens e ir para lá. Ele sabia que essa era a forma, o jeito em que Deus iria transformar, converter o povo hebreu a Cristo. Se tivesse sido de um outro jeito, ele nem se moveria, porque ele sabia que sempre Deus, quando vai operar no meio da raça humana, utiliza
usa um ser humano, se ele chegasse ou chega a utilizar ou usar um homem que tem que vir de outra dimensão para levar, para realizar a obra, pois então ele não teria tido o trabalho de ir-se, senão que ele teria ficado tranquilo. Bom, Deus vai cumprir isso com alguém que vem de outra dimensão no corpo glorificado e vai cumprir isso. Ele sabia que Deus opera em cada era e em cada dispensação da mesma forma, do mesmo jeito. E para selar os 144 mil ia ser da mesma forma, com um véu de carne. E aí diz que será o quinto Elias um judeu. Diz que será o quinto Elias um judeu. Portanto, terá essa linha, esse caminho, esse ministério de judeu. Pela tribo que corresponde, que pertence a esse ministério. Agora lembrem-se que a bênção da primogenitura passou dos hebreus para os gentios. E no meio da igreja do Senhor, esse ministério que vem por essa linha de Judá une-se com a linha de Efraim, a qual tem a bênção da primogenitura. E essa linha de Judá, ao passar para os gentios, vejam no meio da igreja, então nasce esse filho que vem por essa linha ou linhagem, mas nasce no meio dessa outra linha ou linhagem que vem por José, que também é a linhagem de José, a linha de José. Vejam, a qual está representada em Efraim, que é onde está a bênção da primogenitura. E então, da mesma forma como ele veio na sua primeira vinda pela tribo de Judá, no meio do povo hebreu, ele então vem, ele aparece no meio da igreja do Senhor, vem através, no meio da igreja, vem esse descendente dessa linha ou linhagem de rei. Vem por Salomão, por Davi, vejam, e chegará até Judá. E vejam que Judá era o número 4, que também é uma coisa, é algo muito importante, onde já vimos em diversos estudos e mensagens, onde essa quarta etapa é a etapa da restauração. É a restauração da árvore noiva e tudo que abarca, que abrange essa quarta etapa. Agora, vamos continuar aqui, diz nosso irmão William, por isso não o deixou, o anjo não o deixou ir. Tão simples assim, são dois homens diferentes. O quarto Elias não é o quinto Elias, como o terceiro Elias não é o quarto Elias, e como o segundo Elias, que foi Eliseu, não é o terceiro Elias. E como o primeiro Elias não é o segundo Elias, Eliseu. São homens diferentes, em tempos diferentes, diferentes etapas ou eras do programa divino. Sempre será um homem, mas com o espírito e virtude de Elias, operado pelo Espírito Santo. O povo hebreu está esperando a vinda de Elias, mas sabe que não é o mesmo Elias fisicamente, senão um homem em quem o qual o ministério de Elias operará nele, no homem. E continua respondendo essa pergunta número 17. E agora o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista. Então também não foi Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado no fim da era de Laodiceia, não será Elias literalmente, fisicamente, será um gentil para o seu povo. Então o espírito de Elias vindo nessa ocasião, para essa gente, será um judeu, porque sempre uma pessoa enviada para o seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E diz o irmão William aí, um judeu. Essa é a revelação do reverendo William Branham. Assim que o povo, a igreja do Senhor, não vai estar esperando o quinto Elias sendo novamente o sétimo mensageiro da igreja gentia na sétima era. Ou seja, o povo não pode estar esperando que venha esse ministério no sétimo mensageiro, porque já se foi. Nem tampouco, se for assim com ele, que ele se foi, tampouco será da forma em que muitos estão esperando que venha no Dr. William Souto Santiago. Vejam. Agora, esses ministérios de Moisés e Elias estarão na igreja, porque tal como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios o levarão para os judeus.
o trouxeram para os gentios através de Pedro e Paulo, que são tipo e figura de Moisés e Elias. E através dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão operados na igreja do Senhor pelo Espírito Santo, o evangelho voltará aos judeus. Como? Através do seu instrumento, seu véu de carne. Será o evangelho do reino voltando, regressando aos judeus, assim como o evangelho da graça veio aos gentios, e então é que eles compreenderão o mistério da vinda do Senhor, lá há 2000 anos atrás. O mistério do evangelho da graça, tudo isso eles o entenderão sob debaixo do evangelho do reino. Agora olhem, na mensagem Revelação, capítulo 4, parte 3, parte 3, aí nos fala desse caminho. Vamos ver aqui o caminho que levava para o Éden, que foi posto ou colocado, foram colocados aí querubins. Na página 58, vamos começar na 58 por aqui, diz: que 58, isto é do parágrafo 287, agora diz: minhas amadas e preciosas e queridas irmãs, deixe-me colocar assim, não pense que eu estou tirando um reflexo sobre a lealdade e a graça preciosa, a joia de feminilidade. Eu estou tentando mostrar aqui o que uma mulher, por favor, e vocês nas fitas, vocês mulheres que estão escutando esta fita, eu não estou tentando escarnecer de vocês, eu sou somente um servo do Senhor para trazer luz. A mais baixa e a mais imoral e mais imunda coisa sobre a terra é uma mulher quando ela é má, ruim. Quando uma mulher é má, é a coisa mais imoral e mais imunda sobre a face da terra. Agora ele corrige, não está falando das damas, das irmãs. Está falando das mulheres que são más, ruins. E a mais preciosa joia que existe para um homem, a parte da sua salvação, é uma boa mulher. E eu estou falando a essa baixa e imoral degradada, estou falando para ela. E vou lhes mostrar aqui mesmo, enquanto estamos nisto, também como possa lhes mostrar, porque também eu que a Bíblia ensina que as mulheres não são pregadoras, pastoras, mestras ou qualquer outra coisa na igreja. Agora, apenas escutem isto. E o Senhor disse: eis aqui o homem chegou a ser, a tornar-se um de nós. Agora ele nunca disse que a mulher chegou a ser um. O homem chegou a ser um. E conhece o bem e o mal. A mulher não. Ela foi enganada. Você o vê? Agora Paulo disse: não permito a mulher ensinar ou usurpar alguma autoridade, senão porque Adão foi formado primeiro e então Eva. E Adão não foi enganado, senão que a mulher foi enganada. Assim, ela não chegou a se tornar uma com Deus. Ela não conheceu nenhuma diferença, ela foi enganada. Captam isso? Se é assim, se for assim, digam amém. O Senhor, reticências. Eis aqui, disse, eis aqui o homem chegou a ser ou tornou-se um de nós, sabendo bem o mal. E agora, pois, que ele não alongue a sua mão e também tome da árvore da vida, come e viva para sempre. Do lado da árvore da vida, desenhe uma estrela de Davi. Portanto, Jeová os tirou do jardim do Éden para que lavrasse a terra da qual foi formado.
o tirou do jardim, pôs para fora o homem, pôs ao oriente do jardim querubins e uma espada flamejante, uma espada acesa, que mexia-se por todos os lados. Vê as 4 bestas? Há somente 4 modos que você pode ir: para leste, norte, a oeste e para o sul. Estes querubins tinham uma espada acesa na porta do jardim para guardar a via, o caminho da árvore da vida, porque se o homem alguma vez pegasse da árvore da vida, então ele poderia viver para sempre. E desenhe outra estrela de Davi. E estes querubins mencionados em primeiro lugar foram colocados na porta oriental do jardim, indo para 4 direções. Já eu deveria ter feito isso um pouquinho diferente disso. Eu não posso fazer justamente as ordens de Deus e coisas desse tipo, mas para que saibam o que eu quero dizer, aí está o jardim do Éden. E esta é a porta aqui mesmo, e abre-se aqui em cima, e oscila lá em fora, e essa porta aí tinham querubins. Querubins tinham nessa porta, e lembre-se que não diz um querubim, disse querubins. Querubins foram postos ou colocados aí para guardar o quê? A árvore da vida. Isso é o que eles iam guardar, o caminho da árvore da vida. O caminho que é o caminho Jesus. O caminho que é o caminho Jesus. Qual é o caminho Jesus? De onde se refletia? Aqui é o lugar santo. Aqui estão os querubins. Agora vigie, anote tudo isso. Aqui é o mais santo. Este é o mais santo dos santos, lugar santíssimo. Este é o lugar santíssimo. Este é o lugar santo. E aqui está o mar, e aqui está a luz, candeeiros, os 7 que refletem a luz daqui. Aqui para cá, ou aqui para cá. O que eles refletem agora está mostrando tudo que essa parte do lugar santo, nessas 7 etapas. Vê? O que eles refletem, eles estão guardando e refletindo com o fogo de Deus o caminho para a árvore da vida, e desenha uma pedra angular e as eras. Vê? Não pode vir daqui, seminário presbiteriano, seminário pentecostal, tem que vir daqui refletindo a luz. Correto? Notem vocês, estes querubins que João viu aqui deveriam estar interessados em guardar a árvore da vida, e assim eles deveriam estar interessados em seres humanos. Leiam Gênesis, voltando para Gênesis novamente, eles guardavam a árvore da vida, guardavam o caminho de vida da vida, o caminho de vida. Como é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou esse pão que veio de Deus do céu. Se qualquer um comer desse pão, viverá para sempre. Agora tem um caminho de volta para essa árvore da vida, o de vida. Captam isso? Agora, se Cristo é o caminho, Cristo é o caminho, vejam, na sua primeira vinda, e Ele é o caminho na sua segunda vinda. Agora, nisto eu quero mostrar agora e fazer isso seguro, certo? Isto é um altar. Agora, isso deveria ter sido um altar no Jardim do Éden. Está falando aí do púlpito. Vejam a comparação que ele faz. Lhes direi o porquê. Lembrem-se vocês que ambos, Caim e Abel, subiram aqui para adorar. Assim é. Isso mostrou que o altar de Deus foi colocado aqui no Jardim do Éden, e o único caminho de volta para o Éden é através do altar. Aqui está novamente, vê? Volta ao Éden através do altar, e eles haveriam de guardar esse caminho aí, guardá-lo, que não poderiam voltar aí até que este altar foi coberto com sangue. E escreve o altar de Deus no Jardim do Éden. Oh Deus, as pessoas não podem ver isso, ver nada a não ser o sangue. Agora, para receber esse corpo teofânico e poder entrar, vejam, e comer da árvore da vida para obter esse corpo teofânico da 6ª dimensão, se requer, é necessário que tivesse sangue aí, houvesse sangue aí, e entrar pela porta na sua primeira vinda, e assim obtinha-se o corpo teofânico da 6ª dimensão. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma expiação, tem que ter uma expiação, um propiciatório lá. Este altar de juízo deve chegar a tornar-se a ser um propiciatório. Veem isso aí?
veem aí, sempre tem que haver um propiciatório, existir um propiciatório. E quando este altar, seu sangue está levantada, aí ficará nesse dia de juízo o fogo da ira de Deus para guardar essa árvore novamente ficará de pé aí. Somente uma coisa entrará por essa porta no jardim novamente, será através do sangue de Jesus Cristo. Veem isso? Agora notem sim. Haverá Caim, aqui está Caim e aqui está Abel. Abel, correto. Agora ambos os moços subiram por essa porta para adorar. É isso, correto. Assim deveria ter sido o altar de Deus. Isso é correto. E diante desse altar eles edificaram outro altar em substituição. Aqui está o verdadeiro altar de Deus, e desenha uma estrela de Davi, que está no coração do homem. Então, tem um outro altar aqui embaixo que estava representado o lugar santíssimo, no lugar santo. Desenha uma pirâmide e as eras, e do lado direito escreve altar. Agora, mais adiante, já na página 61 nos diz outra coisa. Perceba, aqui está uma outra evidência. Caim, vigie a Bíblia agora. Eu teria que retornar-lhes a isto. O obteria em Gênesis, correto? Caim saiu da presença do Senhor, da porta no jardim. Assim, a presença do Senhor deveria ter estado no altar, e o altar estava na porta. Glória, correto. É a morada de Deus no seu altar. E escreve a porta. Onde estava a presença do Senhor? Na porta. A porta, a morada de Deus, ou seja, no seu altar. Agora olhem. Nos diz na mensagem Gabriel aparecendo na encruzilhada do tempo. Nos diz aí, pregado em 7 de maio de 2000 em Villahermosa, no México, diz: agora podemos ver que Deus está criando uma nova raça, e a primeira coisa que faz é que nos dá o corpo teofânico da sexta dimensão, que é o espírito teofânico da sexta dimensão, e assim nos dá esse corpo angelical. Veja, já entramos aí por essa porta para obter esse corpo teofânico, o qual essa porta da dispensação da graça já se fechou. Agora, se requer, é necessário esse outro propiciatório vem. Ele escreve nessa mensagem de Revelação, capítulo 2, eu creio que é 4, parte 2, onde nos diz, vem outro propiciatório, e diz Moisés e Elias. Agora vejam que para entrar e receber e comer dessa árvore da vida, para receber esse corpo eterno e glorificado, é necessário entrar pela porta, onde está esse altar, onde está Deus manifestado. Nessa porta é o lugar de morada de Deus, seu altar, que vem a ser ou é a porta. Agora, olhem o que continua dizendo. Nesse corpo teofânico, todos aqueles que estão no paraíso estão tal como os anjos. Por isso, quando o reverendo Lembrando esteve no paraíso antes da sua partida, viu os seus conversos lá em corpos teofânicos, aqueles que já tinham partido, e eles ficaram muito contentes em ver o seu mensageiro no paraíso, e o anjo que sempre o acompanhava aqui na terra também estava por lá, porque esse anjo, sendo que tem um corpo teofânico da sexta dimensão, pois foi quem o levou até a sexta dimensão. E vemos que o nosso irmão Branham está com seu corpo teofânico na sexta dimensão e da sexta dimensão, e está vendo todos os que estão por lá, e todos são jovens, não há crianças lá nem anciões, todas são pessoas que aparentam de 18 a 21 anos, e todos têm o seu cabelo de diversas cores, conforme a cor que lhes cabe, ou eles têm, as damas estão com túnicas, e também os homens estão com túnicas lá, vestidos
vestimentas brancas lá, e as irmãs têm o seu cabelo longo e não tem pintura nem nada disso no seu rosto, estão nos seus corpos teofânicos, pois é assim no paraíso. No livro das Eras, na página 17, nos fala, página 17 do livro das Eras, no editado, diz: o veem, o Cordeiro Pontífice, retendo o seu sangue como expiação no propiciatório para nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente, isso é o que ele está fazendo agora, clamando clamando o seu sangue, clamando por nossos pecados. Mas algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá, ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro desta terra. E aí ele escreve o propiciatório e também escreve o cordeiro leão. Agora, isso não quer dizer que ele não é um rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos de uma forma diferente dos que os do mundo se conduzem. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do mundo do nosso nascimento, onde Jesus é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupa de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e essas outras coisas que o mundo ama tanto, vê? Diz e já fala com as damas, nossas mulheres, ou seja, tudo e toda crente em Cristo, a qual o que está vivendo neste planeta Terra, ela está refletindo o lugar e do lugar onde está a sua representação. Se está representada na sexta dimensão, Deus vai ajudar e vai encaminhando no caminho, o caminho dessa irmã, Deus vai encaminhando dessa jovem, dessa anciã, para que chegue o momento onde já deixará de usar essas coisas. Vejam que na dispensação da graça houve muitas coisas que eram permitidas e usaram uma desculpa, é que ele falou que ele me falou isso, me falou aquilo outro, é que aqui diz isso, aquilo lá diz outro, ele disse que podia. E vejam, é que a palavra de Deus é igual em todo o tempo. Pelo contrário, ela vai se engrandecendo, bem melhor vai se engrandecendo. E na dispensação do reino no lugar santíssimo, que é a etapa onde nós estamos, vejam, já todas essas coisas Deus está nos ajudando, tanto os homens quanto as mulheres, para continuar ou seguir se aperfeiçoando-nos e chegar. Vejam as palavras que ele falou. Santidade ou a santificação mata o desejo de pecar. Agora, uma pessoa que zomba dessas coisas ou disso, uma pessoa que pega isso como brincadeira ou tem isso como brincadeira e fala de uma forma depreciativa de tudo isso, já se sabe, já sabemos que o seu espírito é da quinta dimensão. E aqueles que estão lutando para refletir o lugar de onde eles vêm, Deus continua ajudando e ajudando-as. E chega um momento em que deixam de usar todas essas coisas, porque dizem que nossas mulheres, ou seja, essas damas que estão representadas aí na sexta dimensão, das quais ele viu, elas não usavam esses cosméticos e essas coisas. Portanto, esse espírito teofânico, que aqui na Terra tem esse corpo físico de carne, o qual está representando lá, automaticamente em algum momento chega e chegará que essa pessoa vai estar refletindo
perfeitamente essa dimensão. E chegará o momento em que já nem terá que usar nenhuma de todas essas coisas. Mesmo que chamem ela de um esqueleto, de múmia ou coisas desse tipo tão feias e depreciativas. Mas não se preocupe, tudo isso é essa pessoa que diz, ou seja, isso volta para a pessoa que fala isso, porque são espíritos da quinta dimensão que tentam influenciar os da sexta dimensão. E nós já entendemos isso muito bem, já podemos fazer a diferença daquelas que usam, que todavia usam todas essas coisas para, vamos dizer, porque já estão acostumados, tem por costume. Já estão, esse pode falar isso, mas eu, como eu quiser, eu vou usar. Sim, claro, porque pertencem à quinta dimensão, é por isso que continuam usando. Isso é coisa da cabeça dele. Mas uma dama que sabe que está mal e que vê na palavra que nós estamos nos aproximando mais e mais da perfeição, pois ela vai buscar todas as formas ou jeitos para começar a deixar de usá-los, aqueles que já deixaram de usar essas coisas, e aquelas que não, por certas coisas ou motivo, pois também estão nesse caminhar, nessa direção, porque estão conscientes de que tem essa representação lá na sexta dimensão, e para isso vão andando para isso, para a perfeição. Agora vejam o que diz aqui na mensagem divórcio e casamento. Nos diz, nessa mensagem das eras, ele escreveu, vamos finalizar aqui, porque nós deixamos aqui na metade do parágrafo, diz, porque isso, por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupa de homem, nem cortam o seu cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo tanto ama. Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam e nem andam no pecado. Tem uma mensagem, tem um escrito que ele escreveu. Israel, filhos de Israel no deserto, deve ter sido nessa em uma dessas mensagens de um tomo, que ele escreveu que nenhum homem deve beber, nem fumar. Algo assim está nesse escrito. Está por aí ele falando, quando o anjo disse para o irmão Branham, não contamines o teu corpo com bebida, nem fumes, nem nada dessas coisas, porque uma grande obra Deus vai ter ou vai fazer contigo. Assim o anjo lhe falou para Zacarias, falando de João, não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo até mesmo desde o ventre da sua mãe. Agora vejam como, de que forma tudo isso nos está mostrando que vai chegar o momento onde uma grande obra, a Igreja do Senhor neste tempo final, vai realizar, vai fazer no meio da humanidade. Diz que ele fará em um ano, isso está, vamos ver se nós achamos isso no livro de Citações, aquilo que os teólogos demoraram em fazer ou por fazer em 2000 anos ou durante 2000 anos. Diz, vamos ver aqui se nós achamos ela. Deus fará em um ano. Página 6, no parágrafo 49, diz, ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teologistas fracassaram em fazer em 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeira acerte em casa. Vejam como Deus vai usar uma igreja que estava da forma em que ela estava. Deus nos fez subir, ou nos subiu a essa Câmara do Rei para nos preparar, pôr-nos vestimentas novas,
como a volta do filho pródigo. Diz, regresso do... Vamos vesti-lo com as melhores roupas. Vejam, e a todos os filhos de Deus que passaram por tantas lutas nesta terra e tiveram tantas dificuldades e tantas coisas. Vejam, Deus neste tempo final os levou para o seu lugar, a sua recâmara secreta, a câmara do rei. Como a pessoa esteja, Deus olha o coração. E não importa como a pessoa tenha chegado aqui diante da pedra angular e dispensação do reino, não fique preocupado com isso. Tem uma vestimenta nova para você. Deus limpará os seus pés cheios de pó, seu corpo, seu ser. Pé polvorentos, desde o corpo físico, do espírito e da alma, todo o seu ser. O limpará completamente e te colocará uma vestimenta nova. Agora vejam que para chegar até aí, a pessoa tem que ter essa eleição, essa predestinação divina, eleição divina desde antes da fundação do mundo, porque não é do que quer nem do que corre, senão de quem Deus tenha misericórdia. Portanto, não importa a condição ou situação em que você esteja, se você escutou o chamado para subir a era da pedra angular, tenha isso por certo que você receberá essa vestimenta nova. Tenha isso por certo que você é um escolhido de Deus ou uma escolhida de Deus. Amém. Eles têm fé, o remanescente pequeno. Depois que as portas dos gentios foram fechadas, aí está falando da dispensação da graça. Vejam que isso vai acontecer. Oh, Deus ungirá uma igreja nesse tempo. Aquele que é sujo, suje-se mais. Vejam, aquele que é sujo, suje-se mais. Por quê? Essas pessoas que estando agora, depois que terminou a dispensação da graça e tiveram por imundo o sangue do Senhor, vejam, não lhes importa ou interessa se limpar, senão que vão se sujando cada vez mais e mais, mas diz que o justo justifica-se mais, sempre vai para a perfeição. E aquele que é santo, santifique-se mais, porque vai muito mais para a santificação. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus e coisas tomarão ou cederão lugar. Não apenas neste tempo, mas Deus o está fazendo hoje. Agora, para continuar nesta vida terrena, terrestre, consciente que ainda estamos nestes corpos terrenos, aí é onde entra em cena no cenário esse novo propiciatório. Porque tem que haver um propiciatório, um altar, sempre tem que estar presente um altar. Deus ungirá a igreja com o poder de Deus e coisas terão lugar, não apenas neste tempo, mas o está fazendo hoje. Agora, olhem vocês aqui. Na mensagem, a semente da serpente. Vamos ler primeiro esse pedacinho que eu tenho aqui de divórcio e casamento. Na página... Vamos ver aqui. Página 29. Diz. Agora, que diferença neste dia e este dia de concepção, no lugar dele ser um governante? Ela se transformou no seu Deus. Certamente ela o governa agora. Vocês podem ver, vocês podem bem melhor entender o que eu estive batendo nisso através da sua beleza e do seu controle do sexo, a sua figura que lhe foi dada por Satã, o coproduto que Satã fez, a sua figura, a sua forma, e ele escreve aí, a mulher é o desenho de Satã, é o coproduto
que... E aí não escreve mais nada aí. Ela é enviada para enganar aí a filhos de Deus, e ela pode mandar muito mais deles ao inferno do que qualquer outro instrumento que Satã tem ou tiver. É exatamente correto isso. Eu estou falando agora da mulher imoral, não de vocês, irmãs. A vocês lhes daremos o seu lugar correto dentro de uns poucos minutos na palavra de Deus. Estava no plano de Deus desde o princípio. Agora, para fazer isto hoje, qual é o Deus dos Estados Unidos? Lembrem-se vocês, os do tabernáculo, em que anos atrás eu preguei a respeito disto, o Deus deste dia moderno, uma mulherzinha sentada aí com maquiagem e sua vestimenta sobre seu joelho, ou no joelho, e coisas semelhantes a isso. Escreve o vestido até o joelho, e ele chama de mulherzinhas. São umas mulherzinhas as que usam esse tipo de vestimentas e coisas desse tipo. Eu disse: eis aqui o seu Deus, e isso é certo. Ela está meia nu em cada anúncio, ela está na rua da mesma forma, é um instrumento de Satã. Jesus disse, vemos que foi assim. Agora, desde o princípio foi assim, e a respeito disso é que ele está falando disso. Um pouquinho mais nesse próximo parágrafo diz: agora os pagãos se acostumavam torná-lo ou fazê-lo um deus. Vocês sabiam disso? Uma deusa, certamente que a fizeram. Eles a fizeram uma deusa porque tinha atos sexuais na adoração deles. Eles reclamavam que ela era uma criadora. No seu ventre ela carregou a semente e criou. Isso é uma mentira. Somente existe um criador e esse é Deus. Mas vocês se lembram de Paulo lá? Diana de Éfeso, a imagem de uma rocha. Diziam que os deuses do céu a tinham jogado ela. Agora vejam vocês como é a adoração pagã, e nós não sabendo disso, voltamos diretamente para a adoração pagã novamente, a adoração a mulheres. A criatura mais baixa da terra, a adoração às mulheres. E ela induzirá o homem de qualquer forma que ela deseje. E depois da escritura, a citação que ele escreveu, ou escrito, que o homem que se distancia de Deus termina escutando a voz de uma mulher. E muitas vezes tão machinhos que eram antes, que diziam que aquele que levavam as calças no seu lugar eram eles, e que os viam, e agora estão, como nós falamos, com o rabo entre as pernas, escutando a voz da mulher, de uma mulher. Muitas vezes isso aconteceu em tempos passados. Aconteceu isso com Acabe e Jezabel. Ele, recostado numa cama, não comia coisa alguma, porque Nabote não lhe vendeu a terra, a ira. E vejam, ela lá começou a falar, e ele ficou escutando a mulher. Aí está o escrito. Eu creio que foi nessa vez ou ocasião. Não foi no de Gênesis. Ele faz referência aí a Adão e Eva. E aí aqui ele escreve: a pessoa que deixa Deus sempre se encontrará escutando a voz de uma mulher. E isso nós o vemos também neste tempo, também vemos isso. Ela induzirá o homem de qualquer forma ou jeito que deseje, não sabendo toda essa beleza do exterior é um inferno no interior. Salomão disse que suas portas são as portas do inferno. E ele escreve aí: a mulher é igual à igreja. Não é uma criadora, somente existe um criador e ele é Deus. E também escreve as portas do inferno. Tem outro lugar também aqui, neste da semente da serpente. Nos fala aí também na página 20,
Olhem, diz, este homem, quando ele foi criado, Deus separou o seu espírito. Ele tirou da sua costela um pedaço do homem dele, fez uma mulher. Então, ele tomou o espírito feminino delicado do homem e fez uma mulher dele. E ele fez o homem masculino, fornido, forte. E quando você vê um homem pequeno, você sabe, se maquiando, como vocês o chamam, as suas unhas, 4 de um lado e 5 da outra, penteando-se para baixo, deixando a sua boca aberta na frente, coisas desse tipo. Um desses rapazes bonitos, você apenas se lembre, afeminado, algo está mal, ruim com essa ave, é melhor que você cuide-se dela, ou dele, e ele escreve os penteados e a maquiagem nos varões, porque também, se a mulher tem que refletir a sexta dimensão, também os homens. Aqui nós estamos falando agora dos cavalheiros. E você, quando você vê uma mulher com um cigarro do lado da sua boca, com um par de coisas colocadas e dizendo, eu te digo, companheiro, o que é isso? Irmão, você vigia, essa mulher tem algo ruim com ela. Uma mulher está suposta a ser uma mulher e ela está suposta a se vestir como uma mulher. Quando Deus fez um homem, ele fez uma coisa. E ele fez uma mulher uma outra coisa. E quando Deus vestiu o homem, ele o vestiu de uma forma e a mulher vestiu de outra forma. A Bíblia diz que é abominação para uma mulher colocar-se uma vestimenta que pertença a um homem, e aí se fala calça comprida e todas essas coisas. Isso não está correto. E a mulher que faz isso consciente de que isso, o irmão Branham falou isso, e que isso é abominação, que isso está ruim, vejam, o tal ou a tal tem um espírito da quinta dimensão. E vocês, mulheres, colocando essas calças compridas e essas coisas e usando aqui ou lá fora, como vocês chamam isso, são pequenos shorts. São calças compridas. Não são calças compridas curtas. São esses que têm pernas longas nele. Calças de cinto. Dungers, são nomes em inglês, são calças compridas de algodão ou de tela, também são como de lycra, largos. Isso diz, isso aqui é para dama. Eu disse, não, vocês estão errados. As damas não usam essas coisas. Pode ser que as mulheres, mas não as damas. Isso é certo, a Bíblia diz que isso é uma abominação para uma mulher por-se semelhante vestimenta ou hábito. E para um homem eu colocar uma vestimenta que pertence à mulher, os homens estão chegando a ser muito mais afeminados cada dia, as mulheres estão se tornando mais masculinas. O que é que acontece? Vamos descobrir nos breves minutos através da Bíblia. As mulheres já não são mais mulheres. Não me refiro, faço referência a vocês, mulheres cristãs, eu estou falando de uma forma geral. Elas querem agir como homem, elas querem cortar o seu cabelo como homem, colocar suas mãos sobre um bar e cantar Deus abençoe a América com um cigarro na esquina da sua boca. E a parte do irmão Branham, onde ele nos falou isso, nós já lemos várias vezes isso, mas para que vocês tenham isso também, que é na mensagem Já Saiu Sol, na página 34 e 35, podem buscar também nos estudos que se estão, onde nos conta aí sobre sua mãe, que ela tinha tido um sonho, e aí ele relata sobre esse caminho, desse caminho. Agora é o caminho que esses querubins estavam guardando para que uma pessoa como esta não chegasse e tomasse dessa árvore. Overhollis talvez seja macacão. Não podia entrar, e uma pessoa não pode entrar para viver com o corpo eterno e glorificado, entrar e comer com calça comprida, maquiagem,
que não se vista que não vai, com sapato alto para receber o corpo eterno e glorificado. Estão esses ministérios aí adiante, em frente, que não vão deixar passar nenhum para que receba essa promessa dessa forma, desse jeito. Não vão reinar dessa forma com o Messias príncipe no milênio. Virão depois do milênio, virão e vão ressuscitar, ou seja, nessa parte de trazer novamente ou de novo esse espírito dessa pessoa nesse corpo que ela habitou, ou seja, que haverá uma ressurreição geral e aí a pessoa será julgada aí. Mas para reinar, para estar na ceia das bodas do Cordeiro e reinar pelo milênio, dessa forma ou desse jeito, que não se vista, que não vai. Igualmente os varões, para chegar a obter o corpo eterno e glorificado, obter essa promessa que é para este tempo final, da forma em que ele estava falando aí, que nós lemos, e outras formas a mais, tanto mulheres quanto homens que estão inclinadas para essa quinta dimensão, ou dimensão quinta, não poderão receber essas promessas. É necessário refletir a dimensão de onde vimos, ou viemos. Agora vejam aqui, e vamos ler essa partezinha aqui, porque já que nós entramos aí no porquê ela não pôde passar de um certo ou um determinado lugar, diz na página 34, para não ler muito, diz, estava pregando aqui mesmo nesta igreja, e ela sonhou um sonho, que eu estava de pé aqui de um lado, de umas 3 escadas, daqui estava de pé pregando para todo aquele que deveria subir aquelas 3 degraus antes que chegasse até a estrada. E escreve os 3 degraus e a estrada tem uma linhazinha na estrada, como uma linha no meio, assim, desenhada, que ia diretamente para as portas do céu, para as portas de perlas ou perladas. E essa perla tinha sido estendida para a parte superior desses degraus. E se isso não for exatamente a minha mensagem hoje, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Agora estava dizendo que uma pessoa tem de vir por essas 3 degraus para poder caminhar nessa estrada, e disse que se aproximou uma dama. Agora escutem isso. Agora vocês sabem que tipo de calça as pessoas usavam faz 35 anos atrás. Se aproximou uma dama e tinha colocado um par grande, como usam hoje em dia, sapatos de tacos altos, de ponta fina, e ela disse, e ela chegou e eu disse, espere um momento, irmã, nessa narrativa deste sonho que teve a sua mãe, aqui coloca os sapatos altos, mas certamente andava com suas calças compridas e a sua boa maquiagem, todas essas coisas, e disso nós já falamos nesses extratos, onde nos mostra que isso não usavam lá na 6ª dimensão essas coisas, mas aqui Deus lhe mostrou aqui os sapatos altos. Vamos falar assim, porque ia falar da estrada. Então Deus mostra nesse sonho a forma para que as pessoas possam entender, porque caminhando ou andando, tu não podes explicar isso andando por essa estrada com maquiagem para o que ele quer ilustrar aqui. São degraus, então tem que usar a parte que corresponde ao caminhar. Então são sapatos altos. E dessa forma, desse jeito, não pode passar aí. Mas vamos falar que essa ia com todos os requisitos para capotar e para não chegar até lá. Ele ia com sapatos altos, maquiagem, cabelo cortado, cigarro na boca, sapatos, calça comprida e todas essas porcarias da 5ª dimensão. Ela se aproximou e eu disse, espere um momento, irmã, assim não podes caminhar por essa estrada. Quem chamou a atenção dela? O porteiro. Deus. Através do porteiro, porque é o altar, é onde Deus mora, e tem que usar um véu de carne. E eu disse, você não pode fazer isso, vê? Tem um aviso, uma advertência. Foi avisado.
E ela disse, e ela observou as outras mulheres e disse, não creiam nele, ele é louco. Olha como exatamente Deus permite esse sonho à mãe do irmão Branham e ver como tudo isso repetiu-se ou se cumpriu no tempo do próprio irmão Branham, mas depois agora numa escala maior chama publicamente, vê? A mesma coisa, falam hoje a mesma coisa do verbo da palavra. Vê? Não creiam nele, já lhes mostrarei que eu posso ser justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e eu vou caminhar nisso aqui, ou por isso e ela, ou seja, vejam que posso estar usando isso e pode continuar escutando a mensagem, posso continuar cantando, posso continuar orando, posso continuar recebendo a mensagem, porque eu tenho a mensagem. Podem pôr o vídeo tal data, vê que eu também posso fazer a mesma coisa, viram nessa parte, também posso cantar, a mim ninguém está proibindo cantar, posso orar, vê que eu posso fazer a mesma coisa que eles fazem, posso usar isso que eu estou usando. E estou fazendo a mesma coisa que eles. Oram, eu oro. Eles cantam, eu canto. Eles colocam uma mensagem aí, eu ponho uma mensagem também aqui. Vê que eu posso fazer a mesma coisa, vê que eu posso caminhar por essa estrada que ele diz que eles estão caminhando e eu também posso fazer a mesma coisa. E ela, eu apenas a deixei ir. Vê, deixe essas pessoas que façam isso, que continuem. Não podia fazer nada mais no tocante a isso. Eu não a podia parar, porque todos têm, o ser humano tem livre-arbítrio. E disso nós falamos faz pouco tempo, desse tema. E ela deu um salto na estrada, olhou para trás até as irmãs e disse, olhem só, eu falei para vocês. Ela começou a correr. E ela, vocês sabem o que a Bíblia diz, no capítulo 6 de Isaías, Isaías 3:16, diz que elas são glamorosas, elas têm que ser jactanciosas, elas estão no tom, elas vão dançando, tem que dançar, tem que twistear, vão dançando e quase fazem o som com o sapato alto. Vê as filhas de Sião nos últimos dias. Tem o pescoço erguido, ela ficou nessa estrada tão forte quando ela podia correr tão rápido, que ela podia correr depois de um tempo. O caminho foi se estreitando mais e mais, e ela começou a dar voltas e dançando dessa forma, e aí ela foi-se. E mamãe disse, os gritos mais horríveis que alguma vez ouvi na minha vida eram os dessa mulher caindo dentro daquelas chamas e fumaça descendo dessa forma. Diz que eu me virei e disse, vem. Na verdade, ela obedeceu tudo, com exceção de uma palavra. Vê? Tudo, com exceção de uma palavra. Certamente, as mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias com o Espírito Santo e depois falhar. Absolutamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isso pode ser assim, vê? Ela falhou nisso. E como disse, ela teria entrado bem, entrado direitinho. Ela teria entrado sem todas essas coisas, teria entrado. Mas vê, ela falhou em atender, dizendo o que estava mais adiante na frente. Quantas vezes se tem falado, não vão ter desculpas no dia do juízo, porque se cumpre a palavra do irmão Branham, da página 358 do livro dos selos, em espanhol, onde ele diz, livro dos selos, em espanhol, na página 358, 359. Vamos ver a 369. Lá embaixo diz, agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão lá e farão todo tipo de milagre, escurecerão o sol e todas essas coisas,
Por esse tempo depois, aqueles clamarão para as pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado. Vê, aí estão as pessoas que zombaram nesse tempo, burlaram-se. Porque agora podiam ver que ele vinha e diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. Mas lembre-se que a palavra encarnada, no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento dessa terceira parte da terceira etapa, da terceira parte do sétimo selo, ele está repartindo misericórdia através desses ministérios, mas chegará o momento onde essa advertência ou aviso terminará, finalizará. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham se zombado grandiosamente, ou muito desses profetas, ou seja, dos ministérios de Moisés e Elias, tinham zombado, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era muito tarde. Muito tarde, e eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Por que o conheciam? Porque neste dia de hoje, sexta-feira, 12 de abril deste ano de 2024, volta-se a repetir a mesma coisa, se lhes dá o mesmo aviso, ou seja, cada vez tem mais e mais condenação através daquilo que se lhes está avisando, se lhes está falando. E eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido tudo isso, eles estiveram em cultos como este, vê? E tinham escutado todas essas coisas. Não estão escutando agora tudo isso que nós estamos falando agora, mas o que é que acontece? Zombam e dizem: eu posso fazer isso e não acontece nada comigo. Lembre-se que sempre vem o aviso, em primeiro lugar vem o aviso. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Ou seja, Deus lhes está dizendo através do ensinamento sobre carpa o que iriam receber mais lá na frente, se não se chega e se caminha por esse caminho da forma do jeito que se tem que caminhar. E isso aconteceu aí com ela, ela falhou. Essa mulher falhou em atender, em escutar. E lá, ele tinha dito, estava lhe dizendo o que estava mal. Mais adiante, dizendo o que estava mais adiante. Ou seja, que ela não podia caminhar por esse sendero, por esse caminho estreito, dessa forma, desse jeito. Mas o tinham rejeitado, aí está. As consequências por ter rejeitado, por ter zombado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Vê? Onde está a misericórdia? Diz Elias e Moisés: aquele que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Por isso, ainda agora nós falamos desse filho pródigo. Não importa como a pessoa chegue até aí, ou chegar até aí. Deus lhe dará esse corpo eterno e glorificado, essa nova vestimenta. Banhá-lo completamente de pés à cabeça. Ponha-lhe o perfume do Espírito Santo e vista-o com vestimenta, com a vestimenta do corpo eterno. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Agora vejam vocês, tudo isto é o que o irmão Branham e também nosso irmão William nos falava. E dizia que toda a mensagem do nosso irmão Branham como precursor da segunda vinda do Senhor está vigente, valendo das coisas que ele falou lá, fazendo referência a como um cristão deve se conduzir, e tudo o que ele falou relacionado à precursão, à anunciação da segunda vinda do Senhor, trazida pela mensagem que Deus lhe deu. Tudo o que ele falou, ele nos disse que pesquise, esquadrinhe as mensagens do irmão Branham para que não passe despercebido o cumprimento do sétimo selo
da vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William na mensagem Gabriel aparecendo na encruzilhada do tempo. E quando uma filha de Deus cuida-se aqui na terra e mantém a sua cabeleira longa e não está usando as pinturas e coisas desse tipo que se usam aqui na terra, pois ela está refletindo aquilo que há na sexta dimensão, está refletindo aquilo que o corpo da sexta dimensão tem na sexta dimensão. Vejam, para que assim, essa citação que lemos da página 6 do livro de citações, onde ele nos falou aí dessa igreja, quando diz: Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. Vejam, porque estamos no lugar santíssimo e a glória da Shekinah, a glória do lugar santíssimo, a quem ele vai acertar? Vai acertar onde? Em casa. Em que lugar? No lugar santíssimo do templo espiritual. Vai acertar que é a sua igreja, pedras vivas que pertencem a este lugar. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. Aí está a glória de Deus, a Shekinah. A glória da Shekinah no lugar santíssimo. Ficamos de pé. E deixamos neste tema, com este tema, a glória da Shekinah no lugar santíssimo, ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.